In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no domingo, a solenidade da Santíssima Trindade. De fato, um cume, um ápice, um maio encerramento da festa pascal, né? A ressurreição do Senhor, a sua ascensão, a descida do Espírito Santo. Hoje a Igreja nos deslumbra com o mistério do Deus uno e trino. Prestem atenção no prefácio da missa. Eu já falei sobre o mistério da Santíssima Trindade em outros anos. Tem um ano desses que foi muito teologicamente, misticamente profundo. Mas hoje não tem jeito de não ser profundo, né? Claro. Mas, enfim, sim. Primeiro eu queria começar aí com esse evangelho, né? E fazer essa afirmação, queridos. Chegamos à consumação dos séculos. Né? Sim, para compreender o meu pensamento, isso é importante. Não há que esperar séculos e milênios. Não há mais. A humanidade não precisa, não tem mais que esperar séculos e milênios. Chegamos à consumação dos séculos. Essa mesmo que está dito aí, né? Então, sim, a promessa de que a Santíssima Trindade permaneça conosco até a consumação do século. Essa aqui a qual chegamos. Né? Perguntamos pela missão da igreja. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim finalzinho de tudo. E, enfim, no que deu essa missão que recebemos de Cristo Jesus há 2000 anos. Há 2000 anos. É séculos isso, hein? É séculos nisso, hein? Aqui chegou. Quem afinal creu? Duas coisas, né? Quem afinal acreditou mesmo no mistério de Deus? A outra coisa. E quem se lhe submeteu através dos sacramentos? Quem creu e quem se lhe submeteu? Essa é a grande questão, queridos. Essa é a grande questão odierna. Tá? Essa é a grande questão. O que é? O resultado, ao fim dos tempos, ao fim dos séculos, no fim do mundo, olhamos para os muitos séculos passados e perguntamos, afinal, qual é o resultado da missão da Santa Igreja? Queridos, o que está acontecendo hoje é deveras assustador. Agora começa a ser lei. E não é só nos Estados Unidos, é aqui no Brasil também. A proscrição de Deus. Das Sagradas Escrituras. Das festas cristãs católicas. É impressionante isso. Impressionante isso. Não se pode mais falar do Deus católico, porque tem que... É proselitismo na boca do falso profeta, é proselitismo. Falar que existe um Deus católico para o antipapa Francisco é proselitismo. Ele fica bravo e xinga. Como xingou aquela mulher, né? E xinga. Então... Não, e as leis, queridos, hoje estão, assim, explicitamente dizendo, não se pode, absolutamente, em qualquer lugar, nas escolas, falar nas festas cristãs e ensinar sobre Deus, o Deus católico. E agora, por fim, a própria Bíblia. Não é mais só o Google, sei lá o que, dessas enormes redes sociais, mas a coisa está virando lei, perseguição nos estados e nos países. E não estamos falando só da Venezuela.
miserável, né? E miserável é aqueles que a apoiam como... Bem, melhor não dizer, né? Não só ali, mas no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa. A Bíblia agora é pregação de violência. Adorar o Cristo crucificado é propaganda de violência, queridos. Nosso Deus é um Deus violento. Matou o próprio filho e de forma ignominiosa numa cruz. Não se pode pregar isso. Não se pode. Não. Chegamos ao... E enquanto isso, os homens inventam mil e uma maneira cruel de se matarem, de destruírem a igreja e de exterminarem com a humanidade. Formas cruéis. Estão tentando a todo custo mudar a nossa natureza humana. Olha, a crueldade é tal que a todo custo põe toda a sua ciência e técnica, todo o seu poder econômico, todo o seu poder social, policial, para nos obrigar a mudar a nossa natureza humana. Né? E não bastando isto, querem nos proibir de comer. Agora estão, não pode mais cultivar, não pode mais destinar a terra ao cultivo. A humanidade não pode mais comer. E nem beber água. De carne nem se fala. Uma coisa vergonhosa. E se tivermos que acrescentar alguma coisa a isso tudo, então se fale nas guerras e nos rumores de guerra. Guerra e rumores de guerra. Escaramuças de toda parte. Toda parte. Então, estão matando os homens. Estão matando a humanidade. E parece que ninguém se apavora com isso. São os líderes. É a elite que está fazendo? Pode fazer. Parece que ninguém se levanta. E noticiam e dizem, provam. Já tem médicos, cientistas provando. As bombas estão estourando. E o povo não se... Mas e como está ficando a nossa vida aqui? O aperto que está ficando a nossa vida. E são 5 meses, 6 meses já quase. E continua lá. Não, depois de toda aquele crime, eu tenho que cuidar das palavras, né? Todo aquele crime que aconteceu na escolha, né? Na malfadada escolha. Então, sim, a missão da igreja, diríamos, não chegou ao fim dos séculos a um excelente resultado. E pelo contrário, os homens estão fazendo o que estão fazendo. E que mistério é este? Olha, queridos, se nos debruçamos no mistério da Santíssima Trindade, realmente é de uma grandeza, de uma majestade tal. Grandeza e majestade. Tão alta, tão elevadas. Quer dizer, pensar Deus é pensar no mais elevado e no mais majestoso possível. Pensou isso? Então, pensastes Deus. É isso, assim que se diz. Se tu conseguiu pensar, elevar o teu pensamento ao mais elevado ser, mais inteligente, mais virtuoso, mais potente, então pensaste em Deus. Se tu pode pensar em algo de mais digno, de mais belo, de mais honroso,
de mais... Então, pensasse na majestade de Deus. Assim é elevado, elevadíssimo Deus. E eu fico me perguntando, mas então, os homens não entendem que são chamados a comunhão com isto? Queridos, nós nunca nos elevaremos tanto. E nunca teremos tal majestade. Não por nós mesmos. Só se ele nos der da sua grandeza, espontaneamente, livremente. E nos revestir da sua majestade. Senão nós nunca alcançaremos aquilo que o nosso pensamento, ao elevar-se, alcança. E ao dignificar-se, torna-se majestoso. Nunca chegaremos. Só se estivermos em plena comunhão e pudermos dizer assim, ó, o homem tem que chegar a poder dizer assim, ó, esta é a minha altitude, a minha altivez. Esta é a minha majestade, a divina. Parece que, a pensar, que os homens se assustaram com a pregação da igreja. Com o projeto que Jesus Cristo nos deixou, ao pregar um tão grande, tão belo, tão majestoso Deus. E desistiram de comungar com essa grandeza e com essa majestade. E se conformaram em lançar-se a mais indigna baixeza. A mais indigna baixeza. A dizer que estamos nesta. Que é assim, queridos. É assim. Parece que os homens se assombraram maximamente com o elevado desígnio do homem de Deus para com o homem e preferiram a sua baixeza, a sua inanidade, o seu nada. Em vez do tudo de Deus, o seu nada. Parece que chegamos a este ponto. No fim dos séculos, nos derradeiros anos, chegamos a este ponto. Chegamos a este ponto. Talvez isso seja necessário, queridos. Talvez isso seja necessário. Primeiro, para ressalvar, se é que se pode dizer assim, a grandeza e a majestade de Deus. Para não se rebaixar de jeito nenhum a grandeza e a majestade de Deus. Se quisermos pensar Deus, temos que continuar pensando na mais elevada grandeza e na mais digna majestade. Não tem outro jeito. Temos que continuar pensando Deus assim. E se quisermos, queridos, de alguma forma salvar-nos, teremos que aceitar que Ele, e somente Ele, pode nos alcançar, e nos tirar do abismo em que estamos nos lançando, sem Ele, contra Ele, ou contra Deus. Chegamos a um estado tal de humanidade, de igreja e de humanidade, em que não resta a uns poucos. Os outros se lançam no infernal abismo. Mas nós chegamos a um tal ponto de lançamento dessa grandíssima, maciça parte da humanidade a este hediondo abismo, que não resta aqueles poucos, e somos nós, queridos. Levantar as mãos, reconhecer a grandeza e a majestade divina e suplicar por piedade, por perdão, por comunhão. Não tem jeito, queridos. Nós precisamos suplicar por comunhão. A missão da igreja
que Cristo nos confiou, continua vigindo hoje. Hoje. O homem não pode aspirar por menos. Nós não podemos aspirar por menos. Quando o homem aspira por menos, precipita-se, como temos visto, como estamos sentindo, testemunhando, como nós estamos testemunhando. Quando o homem pensa um pouquinho menos da grandeza e da majestade de Deus, ele começa a precipitar-se, a cair e vai ao fundo ao qual nós chegamos. Então não tem outro jeito. Temos que continuar lançando-nos a esta grandeza de Deus, alçando-nos a esta grandeza de Deus. Temos que continuar dignificando esta imensa majestade e desejando comungar disto, desejando partilhar disto, desejando que Deus nos eleve também às mais altas alturas e nos revista das mais dignas majestades. Precisamos querer e desejar isso. E justamente quando nós olhamos o nosso nada, precisamos querer o tudo que é Deus. Precisamos querer não tem outro jeito, queridos. Não podemos baixar guarda. É isso mesmo que Jesus nos deixou a pregar e a viver. Preguemos e vivam. Não há outro a designar aos homens, senão somente Deus, na sua unidade, na sua trindade. Não há outro. Só há este Deus, um único e verdadeiro Deus. Este que nós podemos alcançar ao pensar na mais elevada grandeza e na mais digna majestade. Não há outro. A esse devemos desejar, querer, comungar. A esse nós devemos pregar e anunciar aos homens. Malgrado eles tenham desistido de tudo isso. Malgrado. É isso que nós devemos desejar e pregar. Deus, em toda a sua grandeza e em toda a sua majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.